Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Minuto Jurídico. Eu sou Daniela Andrade e hoje estamos recebendo um convidado muito especial, o professor Ramos, que vai nos ajudar a abordar um tema sobre o direito digital. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Olá, Daniela, muito obrigado pelo convite, agradeço aí ao quarto período de Direito aí da FAESC pela iniciativa, né, de embarcarmos numa conversa para tratar desse direito que é tão recente, né, desse novo ramo do direito que está chegando agora e que geralmente traz muita dúvida. Professor Ramos, e para começarmos, eu gostaria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo o que é o direito digital e de que forma ele impacta diretamente na vida das pessoas. Essa pergunta sua é interessante e eu quero começar não diretamente respondendo a tua pergunta, mas eu quero começar falando do mundo real, tá? A gente, talvez você não tenha alcançado isso, né? Não sei se por idade, mas existia um tempo atrás, há 30 anos atrás, vamos dizer assim, que a gente recebia nosso salário e a gente conseguia gastar todo o nosso salário sem se identificar. A gente pegava o salário, ia na feira, com o dinheiro vivo, pagava o que tinha que pagar. E em nenhum momento a gente precisava deixar o CPF em nenhum lugar, precisava deixar a identidade ou o endereço. Então perceba que a tecnologia ela foi ficando mais acessível. E o que foi que começou a acontecer? A gente começou a precisar deixar os nossos registros para fazer as nossas compras ou os nossos cadastros na internet. A possibilidade hoje de você fazer algo sem cadastrar nada é muito difícil, a não ser se é no mundo real. Mas aí já tem o Pix também, que meio que eliminou essa possibilidade de não estar utilizando a internet para fazer nossas compras. Então, dentro dessa pergunta, o direito ele sempre é atrasado. Se a gente, por exemplo, a gente começa a falar da Lei Maria da Penha, por que veio a Lei Maria da Penha? Porque começou a se perceber que estava existindo de forma recorrente a morte de mulheres pelo simples fato de ser do sexo feminino. Então, veio a lei. E aí, trazendo para o direito digital, se começou a perceber que o volume de dados pessoais dentro da internet começou a crescer de forma exponencial. E aí vem o direito digital para regulamentar. E dentro do direito digital a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, para regulamentar o tratamento e o uso dos nossos dados, que são colocados na internet, para que a gente possa fazer compra. Excelente explicação, professor Ramos. E para encerrar a nossa conversa, né, um tema muito importante e que preocupa bastante os usuários, né, em caso de vazamento. Então, Daniela, essa pergunta sua é importante porque a gente tem a empresa controladora, que é a empresa que toma as decisões com relação aos dados que estão sendo recebidos, tá? A gente tem também, essa empresa, ela tem a obrigação de deixar um funcionário, que a LGPD chama de encarregado, que é a pessoa que vai fazer esse trâmite entre os dados que estão sendo colhidos do usuário e a Autoridade Nacional em Proteção de Dados. Então, a gente tem uma Autoridade Nacional em Proteção de Dados, a gente tem o encarregado na empresa e a gente tem o cidadão com os seus dados. Então, no momento em que há um problema, digamos que você forneceu os seus dados, foi fazer uma compra em algum local e deixou os seus dados. Imagine que esses dados vazaram. O que é que você faz agora? O que é que você deve fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é procurar aquela empresa a qual você forneceu os seus dados e essa empresa ela indicar quem é o encarregado. Esse encarregado é a pessoa responsável para verificar o que aconteceu e lhe dar uma resposta em tempo hábil. Então, o encarregado é a pessoa e cada empresa que recolhe dados tem que indicar ou tem que eleger ali um empregado que é o encarregado por esse trâmite e essa responsabilização em caso de vazamento. Perfeito, professor. Eu gostaria de agradecer imensamente
ao professor Ramos pela participação no nosso podcast Minuto Jurídico. A sua contribuição foi essencial, né, e foi uma honra para nós da FAESC, né, contar com seus ensinamentos. Obrigada, professor. Eu que agradeço.